Para o mundo e adjacências, começa agora o Manaus 360 Podcast. E hoje comigo, meu host é Gabriel Veras, que é uma prata da casa, repórter do Manaus 360. E nós estamos recebendo ele, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Ramos. Vem comigo. Deputado, o senhor foi presidente da Câmara aí com a viagem do Lira. Por que o senhor não colocou o impeachment do presidente Jair Bolsonaro para funcionar? Primeiro, olá, Cíntia, olá, Gabriel, olá a todos que acompanham essa entrevista. Eu sempre digo, até como professor de Direito Constitucional, que impeachment é algo jurídico e político, tanto que é o único crime em todo o sistema penal brasileiro que é processado e julgado pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. Portanto, para que o impeachment ocorra, é preciso a existência de crime de responsabilidade, e eu sou daqueles que não tenho dúvida do cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República, notadamente o definido no artigo 85, incisos 2 e 7 da Constituição Federal, depois do que ele disse no dia 7 de setembro. No entanto, as condicionantes políticas dependem de perda de apoio popular e perda de base legislativa, até porque o impeachment, depois de lido, ele precisa ser confirmado pelo voto de 342 deputados. Objetivamente, não tem 342 deputados ainda para votar pelo impeachment. Além disso, a leitura do pedido de impeachment é um ato que tem uma série de consequências. E, portanto, não me pareceu cabível que alguém que está no exercício temporário da presidência leia um pedido de impeachment cuja todas as consequências dar-se-ão sobre o titular quando ele voltar. Então, não caberia ali ler o pedido de impeachment naquele momento. Se ele for lido, eu voto a favor. Gabriel. Deputado, o senhor é um deputado federal de primeiro mandato. O senhor já esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas, já esteve na Câmara Municipal, mas sua primeira passagem pelo Congresso Federal. Mesmo assim, o senhor conseguiu uma ascensão impressionante, né? Sou enxerido. Você no primeiro mandato, o senhor no primeiro mandato, hoje em dia, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Qual o segredo para isso? Gabriel quer ser deputado. Gabriel? Legal. Primeiro, para de me chamar de senhor, Gabriel. O cara mais velho do que eu me chamando de senhor não dá certo, né? Olha lá, eu já passei os melhores e os piores momentos da minha vida dentro da política. Eu, em 2016, fiz uma das campanhas mais bonitas, eu acho que esse estado já teve na minha eleição para prefeito. Em 2014, também uma campanha que eu não tinha chance de ganhar, mas que acendeu uma chama de esperança no coração das pessoas. E eu reconheço que, com o meu erro de 2017, na eleição suplementar, que o meu partido me negou a legenda e eu acabei virando vice de quem eu era o principal opositor, fez com que as pessoas desacreditassem muito na minha caminhada. Em 2018, eu digo que Deus e o povo me deram mais uma chance. O povo do Amazonas me elegeu deputado federal e eu decidi que eu queria ser um deputado federal relevante, que fizesse a voz do Amazonas voltar a ser ouvida pelo Brasil. Eu não queria ser um deputado paroquial, que só ficasse tratando das coisas daqui. Eu queria que o Brasil nos ouvisse. E, para isso, eu fiz um dever de casa. Eu fui para Brasília antes de todo mundo. Eu procurei me relacionar com quem eram as figuras-chaves. Eu conhecia já bastante o regimento da casa e, portanto, sabia que posições eu precisava ocupar no meu partido para ter relevância. Então, eu já assumi sendo da Comissão de Constituição e Justiça, eu já assumi como vice-líder do meu partido, que era o partido com a terceira maior bancada. Quando veio a presidência da reforma da Previdência, que aconteceu quando eu tinha apenas 2 meses e meio, 3 meses de mandato, aí eu estabeleci uma relação de confiança com os colegas, respeitando a oposição, respeitando a bancada do governo, tendo uma atitude independente, mas de construção de convergência, e isso acabou me legitimando para alçar posições muito rápidas, né? E eu tenho muito orgulho, porque eu sou o primeiro amazonense na história que ocupou a vice-presidente da Câmara. O vice-presidente da Câmara também é o vice-presidente do Congresso Nacional, que é a junção de deputados e senadores, e também sou o primeiro amazonense a, em exercício, exercer a presidência tanto da Câmara como do Congresso Nacional, porque no mesmo período que viajou o presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, viajou o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Então, eu fiquei presidente dos dois durante uma semana, o tempo que eles estiveram fora. Então, houve uma estratégia de fato, né? Não foi algo que aconteceu. O senhor
foi mais cedo, enfim, tudo isso que o senhor, toda essa trajetória que o senhor falou. Mas olha só, existe alguma dificuldade para um amazonense se posicionar lá no Congresso ou isso é mito? Não, primeiro, a sorte só bate na porta de quem está trabalhando, né? Então, se a sorte bater na sua porta e você estiver deitado na cama, ela não vai servir para quase nada. Então, eu trabalhei muito, me dediquei muito, ganhei o respeito dos meus colegas deputados e deputadas. Realmente, para nós, é bem mais difícil. Por quê? Nós somos 8 deputados entre 513. São Paulo tem 70 deputados. Então, é muito mais difícil para um amazonense alçar posições de maior relevância dentro da Câmara. Não tem como dizer que não é mais difícil. Mas, se é mais difícil, a gente trabalha mais, a gente é mais enxerido e chega lá. Antes de jornalista, eu sou, sobretudo, um observador. E uma coisa que eu percebo muito, você estava até comentando sobre isso, é que, principalmente quando você chega a Brasília, né, os deputados de primeiro mandato, eles normalmente ficam meio que num dilema, né? Ou se voltam muito para problemas locais ou muitos problemas nacionais. Aparentemente, foi a escolha sua optar pelos problemas nacionais, Sim. não é? Foi uma escolha minha ficar mais em Brasília, me dedicar mais a temas, até os temas da Amazônia, mas que tenham relevância nacional. E, obviamente, que eu pago um preço por isso, um preço de uma ausência física maior da cidade de Manaus. Isso não é um problema em eleição futura? Eu acho que é até um problema, mas eu tenho algo que talvez seja um defeito e não a qualidade na política. Eu não tomo minhas decisões com a métrica eleitoral. Se tudo que eu for fazer, eu pensar se ganha ou tira voto, se é melhor ou pior eleitoralmente, eu não faço certo, eu faço o conveniente. Então, eu tenho procurado fazer o certo. E não tenho dúvida de que no momento da eleição o povo vai entender que essa minha ausência, ela teve resultados muito efetivos para o povo do Amazonas. Ela teve resultado do amazonense hoje ter uma voz que o Brasil ouve, porque, sem nenhuma falsa modéstia, o Brasil inteiro ouve o que eu digo, a imprensa nacional inteira publica o que eu digo. E, por outro lado, também se transformou em coisas concretas. Eu sou o deputado federal que mais destinou recursos para o interior do estado do Amazonas e agora serei o que mais destinou para Manaus, porque acabo de indicar 15 milhões de reais para a saúde pública do município aqui da nossa cidade. Então, todo esse prestígio, toda essa força política, ela tem um sentido de revertê-la para os interesses do povo do Amazonas. Quando tentam atacar a Zona Franca, eu levanto a voz, eu inviabilizo outras votações se não proteger a Zona Franca. Então, eu quero crer que quando chegar no momento da eleição, a população vai fazer esse julgamento. Mas também não me preocupo muito com isso, não. Me preocupo em chegar ao final dessa jornada de 4 anos e ter a consciência tranquila de que cumpri uma missão relevante em nome do povo do Amazonas e do povo brasileiro. O senhor é declaradamente oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Mas existe uma chance aí dele vir para o seu partido. Como é que o senhor encara essa possibilidade? Primeiro, olha lá, eu sou um deputado crítico às posturas do presidente Bolsonaro. Eu acho que ele não é um bom presidente para o país e os números confirmam o que eu estou dizendo. O Brasil do presidente Bolsonaro é um Brasil de 600 mil mortos na pandemia. Ele é o responsável pelas 600 mil mortes? Não. Mas se ele não tivesse negado a gravidade da pandemia, se ele não tivesse desestimulado as pessoas a usarem máscara, se ele não tivesse desestimulado as pessoas a se vacinarem, se ele não tivesse atrasado a compra da vacina, eu não tenho dúvida de que alguns desses 600 mil teriam sido salvos. Mas também é um país de 15 milhões de desempregados, de 20 milhões de brasileiros com fome. É um país que a inflação vai fechar o ano a 10,5%, a maior desde o Plano Real. É um país em que a inflação, se você recortar cesta básica, gasolina, gás de cozinha e energia elétrica, é 30%. Ou seja, um trabalhador que tem uma renda de R$1.000 desde o início do ano passado, esses R$1.000 dele só significa 700 hoje quando ele vai no supermercado. Só significa 700 quando ele vai botar gasolina. Só significa 700 quando ele compra o gás de cozinha. Então, não posso considerar que um presidente que traz esses resultados para o país é um bom presidente. Para mim, é um enorme constrangimento se ele se filiar no meu partido. Mas eu não vou especular com uma possibilidade. Ele se elegeu pelo PSL, saiu do PSL para criar o Aliança Brasil, não criou.
ameaçou se filiar de novo no PSL, não filiou, ameaçou filiar no Patriota, não filiou, ameaçou filiar no PP, não filiou, agora ameaça filiar no PL. Então, no fundo, ninguém sabe para onde ele vai e eu não vou especular sobre o meu futuro em cima de uma possibilidade. Deixa ele tomar a decisão dele, a partir da decisão dele eu vou pensar o que fazer. Mas você votou no Bolsonaro em 2018? Não, nem no primeiro, nem no segundo turno. Meu voto foi público em 2018. Eu votei no primeiro turno no Ciro e no segundo turno eu votei contra o Bolsonaro. Não que eu tenha votado com animação no Haddad, mas eu votei contra o Bolsonaro e dei uma declaração logo depois da minha eleição, logo no início do segundo turno, dizendo que votaria no Haddad. O Ciro se mantém uma boa opção para 2022? Eu acho que ele é uma boa opção. Eu acho que o que falta para o Ciro é uma atitude mais moderada, de maior capacidade de diálogo, de mais tolerância com o contraditório, que é algo que o Brasil precisa muito. Eu tenho dito que, após essa eleição, o maior desafio do próximo presidente, seja quem for, é reconciliar o país. Um país dividido, um país tomado pelo ódio, pelo preconceito, um país que ignora que nós somos de dimensões continentais e somos uma nação muito diversa e precisamos respeitar essa diversidade, porque essa diversidade que nos construiu enquanto povo não vai prosperar. Nós precisamos de um presidente capaz de sentar na cadeira de presidente e governar para todos, e não governar apenas para os seus eleitores. Reunificar o país para enfrentar essas dificuldades sociais profundas que certamente chegarão até janeiro de 2023. Eu acho o Ciro uma boa opção, mas não tenho decisão ainda em relação ao meu voto nas próximas eleições. O senhor é uma boa opção para presidente? Quando é que o senhor vem? Eu estava conversando isso hoje com uma figura importante da política aqui. Eu tenho sonhos de uma trajetória na política nacional. Eu quero disputar a próxima eleição para deputado federal. Tenho muita chance de ser presidente da Câmara na próxima legislatura, ou no primeiro biênio, ou no segundo biênio. E quero tentar consolidar o meu nome como um nome nacional. Mas isso não é uma escolha pessoal, né? Isso depende de uma série de conjunturas. Se é difícil para um amazonense se consolidar dentro de 513 na Câmara como uma figura importante... E que o senhor fez com grande facilidade. Mas no Brasil é uma outra história, né? Nós estamos falando de 200 milhões de habitantes, de um país que vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Mas eu tenho um sonho, vou trabalhar para isso, mas quem sabe o que vai acontecer na nossa vida... Na nossa vida é Deus e na nossa vida política é o povo. Então vamos esperar um pouquinho, sem precipitações. Minha cota de me precipitar na política eu já paguei em 2017. O senhor está satisfeito no PL ou o senhor votaria, de repente, para o PSB, para o PCdoB, um partido mais à esquerda? Não, eu não tenho mais como ser do PCdoB porque eu sou um liberal. Eu tenho convicções econômicas absolutamente liberais e que, obviamente, não caberiam dentro do PCdoB, com todo o respeito, com todo o carinho que eu tenho pelo PCdoB. Eu não sou daqueles que negam a minha trajetória. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Foi na minha trajetória de militância no PCdoB, no PSB, que eu plantei no meu coração os meus valores humanitários, o meu respeito à diversidade, o meu respeito à democracia, e eu quero carregar isso comigo a vida toda. Só que o meu pensamento econômico não cabe mais dentro de um partido de esquerda, então não vejo isso como possibilidade. O senhor acha que um partido de esquerda poderia ser um obstáculo para os seus planos nacionais, para os seus objetivos a nível nacional? De presidente da Câmara? Não, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Se você pegar a eleição, se o eleito for o presidente Lula, os partidos de esquerda saem mais fortalecidos. Se for o presidente Bolsonaro, os partidos de centro saem mais fortalecidos. Então, não seria nem atrapalha nem ajuda, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado da eleição presidencial e quem é o presidente da República influencia muito em quem será o presidente da Câmara. Eu queria falar um pouquinho sobre a COP26 que está chegando aí. E o senhor tem um projeto que fala sobre crédito de carbono. Eu queria entender melhor o que acontece, qual que é a proposta e o que o senhor espera da COP26. Eu estou indo para a COP agora no dia 4, vou chefiar a delegação brasileira, porque muito provavelmente o presidente Arthur Lira não vai, então vou chefiar uma delegação de 12 deputados e deputadas, e o principal projeto que o Parlamento brasileiro leva para essa COP é o meu projeto, o projeto de lei número 528, que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil. E ele tem 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é: o Brasil tem os maiores ativos florestais do planeta. Está aqui, a floresta amazônica.
a floresta, ela é um dos principais instrumentos de sequestro de carbono. Ela retira carbono da atmosfera. Nós precisamos monetizar isso, nós precisamos transformar isso em riqueza. Por que nós precisamos transformar isso em riqueza? Porque nós vamos acabar com a contradição de que a floresta só pode gerar riqueza e combater a pobreza das populações tradicionais se ela for derrubada para virar plantação ou pasto. Não, a floresta em pé vale muito. Esse é um mercado que movimentou em 2019 45 bilhões de dólares. Há um estudo da CBEDES que diz que o potencial líquido de crédito de carbono no Brasil, ou seja, depois que a gente compensar todas as nossas emissões, ainda vão sobrar 17 bilhões de dólares para nós vendermos no mercado internacional. Então, isso é riqueza. Então, primeiro, para que a gente transforme a floresta em pé em um mecanismo de geração de riqueza e geração de renda para a população, para as populações tradicionais que ocupam a floresta. Segundo, para que a gente contribua com metas internacionais, com metas mundiais de redução de emissões. Isso não tem a ver, o Brasil sempre preservou mais do que todo mundo. Ótimo, isso deve ser saudado, mas isso não é uma autorização para que a gente desmate mais a partir de agora. Pelo contrário, nós precisamos incluir o Brasil num esforço mundial de redução das emissões de gases de efeito estufa, porque senão nós vamos entregar para as próximas gerações um planeta inabitável, por conta do aquecimento global. A temperatura já aumentou 1,5 em média no mundo. Se ela aumentar 1,5 novamente, nós vamos ter uma série de catástrofes naturais e muitos locais vão virar absolutamente inabitáveis para a espécie humana. Então, o que nós criamos? Um sistema que é o sistema do mercado europeu, que chama de Caps and Trade, em que a gente não cria um imposto sobre a emissão de carbono, mas a gente estabelece o seguinte: todos os setores da indústria vão ter metas. Quem emitir acima da sua meta tem que comprar crédito para compensar. E quem emitir abaixo da sua meta gera crédito para vender nesse mercado. Então, é algo que transforma a floresta em pé em riqueza, é algo que assume um compromisso brasileiro com redução de emissões e é algo que, por outro lado, contribui para que no futuro nós possamos entregar um planeta habitável para as próximas gerações. Não existe nada assim hoje no Brasil. Crédito de carbono hoje é só um projeto, não está colocado em prática, porque no mundo tem, né? O que existe no Brasil é o que se chama de mercado voluntário. O mercado voluntário são as empresas que, por uma série de fatores, decidem reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa. Mas elas não monetizam isso, elas não vendem esses créditos. É um mercado voluntário. Por exemplo, uma empresa reduz as suas emissões por responsabilidade socioambiental. A Natura reduz suas emissões por responsabilidade socioambiental. Você tem empresas que reduzem as suas emissões para conseguir competir no mercado internacional. Por exemplo, a JBS, se ela não reduzir emissões, a União Europeia não compra a carne dela. Então, ela tem que reduzir emissões também, mesmo que não tenha lei obrigando a reduzir. O mercado obriga. Você tem empresas que são multinacionais com subsidiárias no Brasil que têm metas mundiais de redução de emissões. Então, você remite porque é política internacional da tua empresa. E também bolsas de valores como a Bovespa e a Nasdaq, elas já agregam valor às ações das empresas que reduzem emissões. Então, uma empresa que reduz emissão, a ação dela vale mais na Bovespa e na Nasdaq do que uma que não reduz. Então, por esses fatores, você já tem um mercado voluntário. Mas o mercado obrigatório, o mercado regulado, é um mercado que vai permitir essas transações financeiras em torno de créditos de carbono. Inclusive, o Rio de Janeiro, que foi a primeira Bolsa de Valores do Brasil, já me procurou, o secretário Pedro Paulo, com o objetivo de transformar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro numa Bolsa de Valores verde, para transacionar créditos de carbono. Ouvindo esse seu discurso, essa sua fala sobre o meio ambiente, me lembra muito da Marina Silva, que é uma outra figura da nossa região que também tem destaque no debate ambiental, que inclusive só apoiou ela em 2014, né? Eu queria saber, porque uma coisa que eu sinto muito falta é justamente de nós, os povos da Amazônia, termos desse papel de protagonismo desse debate ambiental. O senhor falou, nós temos poucos deputados, apenas 8 aqui no Amazonas, por exemplo. Eu queria entender mais ou menos como é
se posicionar assim, sendo uma pessoa da Amazônia, né? Qual é a importância de estar nesse debate? Tem todo um simbolismo. Por exemplo, agora na quinta-feira retrasada, nós tivemos um jantar na casa do embaixador do Reino Unido, em que foi convidado eu, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Estava o embaixador do Reino Unido, a embaixadora da União Europeia, o embaixador dos Estados Unidos, o embaixador da Noruega e da Alemanha. Noruega e Alemanha são os maiores financiadores do Fundo Amazônia. E o fato de eu ser do Amazonas dá todo um simbolismo e uma legitimidade para esse discurso. A gente nunca teve um deputado do Amazonas vinculado a essa pauta. E eu tinha uma angústia no meu mandato. Eu já tinha 2 anos de mandato, ainda não tinha conseguido acertar numa pauta que me inserisse nesse debate ambiental. E aí, depois de muita conversa, de diálogo com várias pessoas, eu cheguei à conclusão de que o caminho para isso era a ideia de apresentar o projeto de lei regulamentando o mercado de crédito de carbono. Eu adoro a Marina, tenho muito carinho por ela, mas tenho uma visão um pouco diferente dela na questão ambiental. Ela é muito mais radical do que eu na questão ambiental. Eu acho que nós temos que compatibilizar a preservação ambiental com o desenvolvimento econômico. Ela é contra a BR-319, eu sou a favor. Ela é contra a nova lei de licenciamento ambiental, eu sou a favor. Mas nós temos muitas convergências, é só uma questão de compreensão de mundo mesmo. Tem uma questão até que meio ideológica. Eu sou mais desenvolvimentista do que ela. O senhor falou da sua opinião sobre o Ciro para 2022 e a Marina, né? Ela já tentou 3 eleições, acabou tendo uma votação não muito expressiva na última. Eu não acho que a Marina tenha disposição de disputar a eleição de novo para presidente da República, não. Não consigo ver isso nela, pelo menos até aqui. E como vice, você acha ela um bom nome? Ela tem se aproximado muito do Ciro Gomes, por exemplo. Eu acho que ela é um bom nome, talvez. E aí eu não sei medir eleitoralmente o que significa a Marina hoje, porque ela saiu muito pequena da última eleição. Pequena do ponto de vista eleitoral. Sim. Que as pessoas serem pequenas do ponto de vista eleitoral não querem dizer que elas são pequenas do ponto de vista do seu legado. A Marina tem um legado enorme para a política, para o meio ambiente, com divergência que eu possa ter dela, o legado dela é enorme. A única mulher dos principais e o legado dela não se apaga porque ela teve pouco voto. Então, isso não, às vezes a conjuntura do tempo, como o Bolsonaro não vira um cara maior porque teve muito voto, ele continua sendo o cara pequeno que ele era no tempo que foi parlamentar dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu acho que ela pode ser candidata a vice, não sei nem se ela tem disposição de disputar a eleição. Uma das coisas que eu admiro na Marina é que ela não se move por mandatos. Ela se move pelas coisas que ela acredita. E isso é muito bonito. Às vezes falta na política. Posso trazer o assunto um pouquinho para a economia? A gente falou de economia, mas também de meio ambiente. Queria falar sobre o tal dos precatórios. Como é que o senhor vê isso? E assim, vamos falar de um jeito fácil de o que significa furar o teto para a pessoa final, entende? Tipo, como é que vai doer no bolso dela a gente está fazendo isso? Na verdade, primeiro a gente tem que fazer as pessoas entenderem, né? Acho que não são do campo do direito, o que é um precatório, né? Porque o nome parece um palavrão, né? Precatório, né? Mas não é palavrão. Precatório é o seguinte, quando você tem uma demanda judicial contra a União, contra o Estado ou contra o município, nesse caso nós estamos falando contra a União, quando essa decisão, quando essa disputa judicial acaba e você ganha, isso gera uma ordem do Poder Judiciário para o Poder Executivo, para que ele coloque no orçamento do ano seguinte o valor para pagar. E essa ordem chama precatório. Então, quem tem precatório, pegar o precatório do Fundef, aqui do Estado do Amazonas, 219 milhões de reais. Então, há 15 anos atrás, a União pagou para o Estado do Amazonas valor de Fundef menor do que ela deveria pagar. O Estado do Amazonas passou 15 anos brigando na Justiça, o Supremo esse ano reconheceu que o Estado do Amazonas tinha razão e mandou colocar no orçamento do ano que vem 219 milhões de reais para que a União pague para o Estado do Amazonas. Isso é um precatório. O que é o teto de gastos? O teto de gastos é a seguinte regra, que foi criada em 2016, quando o Temer assumiu a presidência da República. Você tem, vamos supor, vou chutar números absolutamente aleatórios. Eu tenho, só para ficar mais fácil a conta, eu tenho 10 bilhões de reais de gasto com Bolsa Família no ano de 2021. No ano de 2022, com o Bolsa Família,
eu só posso gastar 10 bilhões de reais mais a inflação do período, que no caso era a inflação de junho a julho, que deu 6,25. Então, eu só poderia gastar 10 bilhões, 600 milhões e alguma coisa, certo? Então, se eu gastar acima disso, eu cometo crime, porque eu estou rompendo o teto de gastos. Qual é o problema? Como o Supremo emitiu em precatório 89 bilhões de reais e o governo quer aumentar o Bolsa Família de 300, que chama de Auxílio Brasil agora, de 300 para 400 reais, e para isso precisa de 30 bilhões de reais a mais do que ele gasta com Bolsa Família, isso não cabe dentro do teto de gastos. Certo. O que é que o governo está propondo? Pegar 50 bilhões de precatório, que é uma ordem que o STF deu para ele pagar no ano que vem, e dizer, eu não vou pagar no ano que vem, eu vou pagar só mais lá na frente. O Brasil é caloteiro? Se fizer isso, é caloteiro. E por isso eu tenho resistido tanto contra essa proposta, porque ela atinge dois pilares de qualquer país que quer ser sério e que quer receber investimentos, que é o pilar da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais. Nós vamos quebrar esses pilares completamente. Simplesmente tem uma ordem do STF dizendo para a União pagar, e a União está dizendo, devo, não nego, pago quando puder, vou empurrar essa dívida para frente. Isso está errado. Mas, além disso estar errado, tem um outro problema dentro dessa história. Porque desses 219 milhões de reais que a União deve ao Estado do Amazonas pelo Fundef, por uma lei minha, aprovada no ano passado, a Lei 1057, artigo 7º, parágrafo único, diz que 60% desse precatório tem que ser pago para os trabalhadores da educação. Então, tem que ser gasto com o pessoal. A hora que a União empurra essa dívida para frente, ela não dá calote só no Estado do Amazonas, ela dá calote em todos os trabalhadores de educação do Estado do Amazonas. Que é o tal do Fundeb, não? Do Fundef, Fundef. que é o antecessor do Fundeb. Ah, ok. Eu queria entrar agora num assunto um pouquinho mais pessoal. Você já lançou 4 livros, o último dele, em 2016, se chama Conversas com Meu Pai. Sim. Né? E onde você conta sobre várias passagens, várias lembranças e memórias com o seu pai, Humberto Ramos. Queria que o senhor falasse um pouco dessa relação com o seu pai, qual é a importância dele. Olha, a história da família do meu pai, eu recebi o Prêmio Congresso em Foco essa semana passada, e fiz um discurso contando essa história, né? A família do meu pai era uma família de retirantes nordestinos, meus bisavós eram de Quixeramobim, no Ceará, e fugindo da fome descobriram que tinha terras em Parintins, numa região que à época era Parintins, hoje é Inhamundá, que chama Paraná do Aduacá. E eles foram todos para lá para tentar viver no campo, ali pescado, pelo menos comida e água tinha abundante, que era o que faltava lá em Quixeramobim. E quando meu pai foi crescendo, ele era o filho mais velho, o meu avô queria que eles estudassem e eles moravam numa casa flutuante. Eles desatracaram a casa e rebocaram a casa até a frente da cidade de Parintins, num lugar que fica hoje ao lado do porto, bem na frente da igreja do Sagrado Coração de Jesus. Meu pai estudou. Quando ele terminou o ensino médio, ele queria vir para Manaus, mas ele tinha 2 problemas, 3. Ele não tinha onde ficar, ele não tinha dinheiro para passagem e ele tinha vergonha de vir sem os dentes, ele precisava comprar uma dentadura. Então ele foi trabalhar na olaria dos padres, comprou a dentadura, pegou carona num batelão, que é aquele barco de carregar boi, veio para cá, chegou aqui, o tio que ia recebê-lo não deixou ele entrar, ele acabou indo morar numa república com outros parintinenses, se formou em Direito, constituiu uma família, mas não viu essa família crescer. Porque quando meu pai tinha 39 anos, eu tinha 12, jogando uma partida de futebol, ele infartou. Então isso foi muito marcante na minha vida, porque a minha mãe com 32 anos ficou viúva com 4 filhos, e eu com 12 anos virei o homem da casa. Então foi um período muito duro, mas eu não sei se eu seria um ser humano melhor se não tivesse acontecido essa tragédia na minha história. Isso me amadureceu, me fez procurar ser exemplo dos meus irmãos, me fez ter um sentimento de justiça mais apurado no meu coração e me fez guardar a lembrança dos bons momentos que eu vivi com meu pai nos 12 anos. E esse livro é um pouco isso, contar a história dos bons momentos, dos momentos felizes
que a minha memória conseguiu resgatar do período que eu tive com meu pai. Era um exercício que eu fazia muito, agora eu faço menos, porque sempre nas datas importantes eu escrevia como se eu estivesse conversando com ele. Por isso que chama Conversas com Meu Pai. Faz tempo que eu não exercito isso, mas lá tem umas passagens muito bacanas de quando a minha filha nasceu, de quando meu filho mais velho nasceu, dos meus 40 anos, de quando eu passei na universidade, de quando eu me elegi deputado federal, não, mas de quando eu me elegi vereador. Todas essas histórias eu conversei com ele, escrevendo, já que eu não poderia conversar pessoalmente. Certo. Eu queria só voltar um pouquinho na história Claro. Porque, assim, pelo que eu me lembro, a tal da pedalada fiscal derrubou a Dilma. O que está acontecendo agora não é igual ou mais grave? O que está acontecendo agora, eu chamo de uma combinação bombástica entre furar o teto, pedalada fiscal e calote a credores. Isso é uma bomba. Isso é uma bomba. E eu não tenho dúvida de que é pedalada fiscal. Por que é pedalada fiscal? Porque o governo está pegando despesa obrigatória, despesa que ele tem que pagar esse ano, e está empurrando para o ano que vem. Só que quando você empurra... Na verdade, quando eu digo esse ano, é que ele tem que pagar em 22 e ele está empurrando para 2023. Só que o que acontece? Em 2023 também vai ter precatório. O crescimento do valor dos precatórios, na média, é de 14%. Então, o que deu 89 bi esse ano que vem vai dar aproximadamente 100 bi. Então, o governo, ano que vem, em 2023, vai ter 100 bi mais 50 bi que deixou de pagar no ano anterior. Aí, ou ele vai ter que arrumar 150 bi, que não vai arrumar, ou ele vai rolar de novo. Aí, no outro ano, ele vai ter 120 bi, mais 100 bi do ano anterior que ele deixou de pagar. E isso é uma bomba. Dizem que até 2037 isso pode gerar um buraco de 1 trilhão de reais nas contas públicas do país. O que é mais grave é que, como você bem disse, pedalada fiscal já caçou uma presidente. E agora querem pegar o que era crime de responsabilidade até ontem e colocar como uma autorização expressa na Constituição Federal. Eu não voto isso de jeito nenhum. Mas você acha que tem chance de passar? Eu acho. Infelizmente, eu acho. Está havendo um esforço muito grande do governo, dos dirigentes partidários. O presidente do meu partido já me ligou, o líder do meu partido já me ligou. Isso estão fazendo deputado por deputado e vão tentar votar na quarta-feira. Inclusive, eu faço um apelo aí a todos que liguem para os seus deputados federais da nossa bancada. Nós somos 8, mas cada voto vai contar, porque eles precisam de 308 votos para aprovar. O meu será contra. E a gente tem que ficar de olho em quem vai votar como, né? Gabriel? Isso me parece um problemão, caso Bolsonaro não seja reeleito, para quem for sucedê-lo. É um problemão para o país. Se ele for reeleito, é um problemão. Se não for ele, é um problemão. É um problemão para quem quer que seja o presidente. É uma bomba relógio. Eles estão... É muito parecido com o que foi feito ali próximo da eleição da presidente Dilma, né? Você artificializa contas públicas, artificializa a inflação, artificializa preço de combustível, artificializa a Bolsa Família, faz uma conta que você não pode pagar, que é para você usufruir dos benefícios eleitorais disso, mesmo sabendo que logo depois da eleição a bolha vai estourar e o preço vai ser muito mais caro, em especial para as pessoas mais humildes, que é quem sempre paga a conta quando a bolha fiscal estoura no país. Aparentemente, pelas pesquisas de opinião nacionais, Bolsonaro não tem mais todo o apoio popular que ele tinha no início do mandato, né? Ele vem perdendo cada vez mais sua popularidade. Se não tem apoio popular, como ele sustenta esse apoio político todo? Você diz que ele não tem os 300 votos. Mas olha lá, é difícil a gente dizer que não tem apoio popular. Eu não teimo com a realidade, né? Veja só, nós estamos falando de um presidente que tem na sua costa, no seu governo, 600 mil mortos, inflação de 10,5%, 20 milhões com fome, 15 milhões de desempregados, 120 milhões em insegurança alimentar, e quando você faz pesquisa, tem 20% da população que acha o governo bom e ótimo. Não dá para dizer que o governo desse não tem... Ele ainda tem a sustentação. Exatamente, eu queria dizer, aqui, mais ainda. Ele tem um apoio enorme aqui no Amazonas. Em Manaus, principalmente. Que é o seu reduto eleitoral. Isso não preocupa o senhor? O senhor falou aqui que não olha para a eleição, mas ao mesmo tempo... Eu não faço métrica eleitoral. Para mim era muito cômodo o presidente Bolsonaro vir para o PL
eu fazer de conta que não tinha nada a ver com isso, ou abraçá-lo e surfar numa maioria que talvez ele ainda tenha na cidade de Manaus. Mas eu não faço métrica eleitoral. Eu não posso tomar minhas decisões pensando o que é mais fácil ou mais difícil para me eleger. Eu preciso tomar minhas decisões pensando o que é melhor ou pior para o Brasil. Então, é assim que eu vou tomar. Se eu vou me reeleger ou não, isso está nas mãos do povo e não na minha vontade. A gente já estourou nosso tempo, mas eu não posso perder a oportunidade, já que eu tenho o senhor aqui, da gente falar sobre 2022. A gente já falou bem sobre presidente, mas vamos falar daqui, né? Amazonas, o senhor tem alguma aliança com algum desses que já se posicionou, que vão vir? Ou o senhor pretende... Não, eu vou esperar um pouco mais, até porque dependo dessas definições partidárias. Na ordem natural das coisas, vou ser candidato à minha reeleição de deputado federal, que é o que eu pretendo, mas decididamente não quero gastar energia nesse momento com eleição. Eu acho que é uma insensibilidade com o momento de sofrimento que o nosso país está vivendo. A gente está gastando energia com eleição. Eu preciso gastar energia para ajudar o país a sair desse buraco, para ajudar os amazonenses que estão sofrendo muito nesse momento de crise. E na hora certa, nós vamos tratar de eleição, não é agora ainda. Então, só para encerrar, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, que é uma curiosidade que me ocorre de todo mundo que passa na minha frente. Você falou da sua história com Parintins, por exemplo, garantido ou caprichoso? Agora que a gente vê a eleição. Não, o pior é o seguinte, eu sou caprichoso, mas ultimamente a diretoria do Garantido tem me tratado com tanto carinho que eu estou lá, sendo acariciado pelo Garantido. Mas eu sou caprichoso por quê? Porque o lugar onde se fazia as fantasias do caprichoso era ao lado da casa dos meus avós, onde eu cresci ali em Parintins. Então tem esse laço histórico. Olha, foi um certo puxão de orelha no caprichoso, hein? Não está fazendo o carinho certo. Não, até fizeram, acho que é hoje ou é amanhã, que é uma festa super bonita deles lá. Aniversário né? de 108 anos. O presidente me convidou, eu não vou conseguir ir, porque eu vou para a COP em Glasgow. De Glasgow eu vou para a Expo Dubai, que é a maior feira industrial do mundo, a convite da Confederação Nacional da Indústria, para o Dia do Brasil na Expo Dubai, e vou ficar já muito tempo longe de casa. Tem a Marcelinha, de 8 anos, o José, de 5, e a dona Juliana, que cobram um pouco a minha presença. Então, não dá, eu vou ficar quase 20 dias longe de casa, não dá para eu ficar mais esses dias agora para ir lá em Parintins. Mas eu espero que seja uma bela festa e agradeço o convite do Gender, nosso presidente. E a gente agradece o senhor ter vindo aqui, participar do nosso podcast. Deixa a gente informado sobre toda essa sua agenda, onde o senhor for, que interessa pra gente. E é isso, a gente volta no próximo episódio. Até lá!